Bíblias no livro de Salmos. Quando adentrei por essa porta, Deus já havia colocado uma palavra em meu coração. Pastor Antônio, então, me disse que era culto de Santa Ceia. Tentei relutar com Deus acerca da palavra, mas pastor Edmilson, ele confirmou o que Deus quer falar com a sua igreja, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Livro de Salmos, capítulo de número 51, verso de número 9 ao verso de número 13. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 51, verso de número 9 ao verso de número 13. Quem achou diz amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Se você pode, toma seu lugar, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Todos nós bem sabemos que quem escreve o livro de Salmos, se não é o salmista Davi, também autor de 73 salmos. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi vai ser levantado pelo Senhor, Deus irá levantar Davi em tempo em que o povo havia se corrompido, a liderança havia se corrompido, o rei que estava sobre o governo não mais obedecia a voz do Senhor. Deus então vai até o profeta Samuel e diz para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Encha o teu vaso de azeite e vem. O que Deus estava querendo dizer para Samuel é: quando eu aceito, mas quando eu rejeito, não tenho oportunidade para ele mais. Uma palavra que eu quero deixar para a tua vida nessa noite é o tema da mensagem, que diz: o Deus que reescreve história. O Deus que reescreve a história nessa noite, amada igreja, é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos levantou, é o Deus que nos escolheu. A Bíblia então vai nos dizer, e me permita, dentro dessa introdução, dessa mensagem dessa noite, falar acerca de 3 qualidades que Deus viu em Davi. A primeira qualidade que Deus vai ver em Davi, a Bíblia nos diz que quando o profeta Samuel está adentrando dentro da casa de Jessé, Samuel irá olhar para o primeiro que ele irá trazer, e a Bíblia então vai nos falar que nesse momento Deus irá agora bradar no coração de Samuel e vai dizer para ele: Samuel, Samuel, não atente para a aparência, porque esse eu não escolhi, porque eu, o Senhor, quando eu escolho, eu não olho o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: não tem capacidade. Talvez alguém está olhando para você e está observando o exterior, mas o Deus que te escolheu não é o Deus que olha por fora, mas é o Deus que olha por dentro. O Deus que olha por dentro, ele sonda o coração. O Deus que olha por dentro, ele vê o caráter. O Deus que olha por dentro, ele vê a intenção do teu coração. O Deus que te escolheu
passou, Ele não olhou para uma fraqueza que tu vivenciou na tua vida, mas quando Deus olhou para você, como olhou para Davi, Ele disse: achei um homem segundo o meu coração. Canaia xalabaracando quer, quando Deus está dizendo, por intermédio do apóstolo Pedro, que achou um homem segundo o coração de Deus, era alguém que o próprio Deus escolheu a dedo, alguém que o próprio Deus selecionou para fazer a sua vontade e executar o teu caminho. Eu repito nessa noite, alguém está olhando para você e está vendo a estrutura, mas Deus está olhando para você e está vendo um projeto maior. Deus que te escolheu, o Deus que te levantou, o Deus que te chamou, é o Deus que te sustenta. Deus irá olhar para Davi, irá olhar para um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que o pai de Davi, Jessé, irá esconder Davi. Davi vai ser o último a se assentar à mesa. Davi vai ser o último a chegar na lista dos escolhidos. Mais uma vez que Deus escolhe, não adianta o homem esconder. É por isso que o salmista vai dizer no livro de Salmo, no capítulo 89, no verso de número 20: achei Davi meu servo e ungi com o teu santo óleo. Quando Deus quer escolher, quando Deus quer levantar, quando Deus quer separar, podem tentar apagar teu ministério, pode tentar apagar a chamada, pode tentar esconder você no canto e menosprezar, mas Deus está dizendo: quem achou fui eu, quem escolheu fui eu, quem separou fui eu, quem lá de trás da malhada foi eu que tirei. Deus te trouxe aqui para dizer para você, uma vez que Ele te achou, não tem ninguém que te esconda. Se você pode, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Oh glória, o Deus que te escolheu é o Deus que te capacita, o Deus que te escolheu é o Deus que cumpre a chamada, o Deus que te escolheu não é Deus que chama capacitado, mas capacita aquele que Ele chama. Deus irá escolher Davi, não se engane, senhoras e senhores. Deus nos escolheu a dedo, Deus nos separou para um propósito maior, Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, com um propósito, e o propósito, queira o diabo ou não, vai se cumprir na tua vida, e o propósito, queira o homem ou não, vai se cumprir no teu ministério. Davi, quando é separado, a Bíblia nos diz que Samuel vai derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, o óleo vai descer sobre a cabeça, e a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus
texto vai nos dizer que quando Golias aparece, todo mundo vai tremer na base. Tem gente que treme na base por causa dos desafios que a vida lhe proporciona. Mas ainda nesse tempo existe crente, Davi, que desempenha a arma que Deus te deu e na autoridade do Senhor ele declara: você vem a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus para a glória. Aleluia. Esse gigante vai cair por terra na autoridade do poder de Deus. Esse gigante vai cair por terra. A unção Deus já te deu. Levanta a arma e guerreia. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Receba a unção de Deus. A terceira qualidade que Davi tinha. Davi, pastor, quando foi ascender ao trono, Davi não vai chamar os valentes em primeiro lugar. Davi, quando vai assumir o reinado, Davi não vai fazer uma reunião com o sacerdote, com levitas em primeiro lugar. A primeira coisa que Davi faz é: vou buscar a arca, porque sem a arca eu não posso reinar. Sem a arca o reino não vai para frente. A arca representa a presença de Deus. Ainda existe crente que entendeu que sem a presença nada acontece, que sem a presença nada prospera, que sem a presença o negócio não fica bom. Verdade, Senhor. Davi está trazendo a arca, olha para cá. Davi está entrando em Jerusalém com a arca. Davi não vem fazendo cerimônia. Davi não vem fazendo um culto litúrgico. Porque hoje, para pregar, em muito lugar já não pode dar mais lugar. Hoje, para pregar, tem que ser no púlpito, colocando o pedestal, falando devagarinho, porque tem que ser do jeito que a igreja determina. Mas Davi está carregando a presença. E quando Davi entra em Jerusalém, carregando a arca, Davi não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas Davi quer desfrutar da presença de Deus. E como Davi vai entrando, Davi vai balando, Davi vai bailando, Davi vai pulando, Davi vai dando glória, Davi vai sapateando, Davi entra em Jerusalém, todo lugar. Olha pra cá. Já percebeu que tem alguma coisa errada? Olha só eu vim do tempo, irmão, que a igreja tinha que entrar no culto debaixo da glória e sair debaixo da glória. Aí quando o pregador pega o microfone para pregar, ele fala da glória, irmão. Tá precisando mandar glória, porque os adoradores estão acabando. Ei, porque a liturgia está matando os cultos, porque a frieza espiritual está entrando dentro das igrejas. Mas tem crente Davi ainda, tem crente Davi que não olha para o que Mical está falando, que não olha para o olhar de Mical. Ele entra na igreja para adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é. Glória a Deus. Se não der para dar glória, dá aleluia.
Mical está na janela escoltando Davi. Mical é reparadora. Mical não vai para o culto para adorar. Mical vai para o culto para reclamar, para murmurar e para sondar o que está acontecendo. Mas Davi não está se importando. Quando Mical vai abrir a boca para falar contra Davi, a Bíblia diz que Mical vai ficar estéril. Se você não quer dar lugar, meu filho, é problema seu. Agora não se levanta contra a vida de Davi. Ei, quem está carregando a presença de Deus, ele não se preocupa. Mas quem fala da vida de Davi tem que se preocupar, porque Davi ficou estéril para se levantar contra a vida de alguém que estava cheio. E achando que ele agora é súria, ainda tem alguém que não se preocupa, mas vai para a igreja e para o templo para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Davi vai entrar na história como um dos maiores reis que viveu no período dos reis. Falar sobre o Salmo 51 é difícil falar, porque o Salmo 51 fala acerca de uma queda. O Salmo 51 fala acerca de um tropeço, fala acerca do pecado cometido pelo rei. Mas só que quem olha a nossa história, quem olha a nossa vida, só critica o ponto em que erramos. Quem olha a nossa história não sabe valorizar aquilo que um dia fizemos lá atrás. Davi ter caído não falava acerca da característica de Davi. Davi não era um adúltero, Davi adulterou. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: o erro não define a tua história. Você caiu, mas Deus te levanta. Tu fracassou, mas o projeto de Deus ainda está de pé na tua vida. Meu Deus! A diferença de Davi era reconhecer. Davi, quando peca, diz a Bíblia Sagrada que o profeta Natã vai até a casa de Davi. O profeta Natã vai contar uma parábola e diz para o rei Davi, existia dois homens em uma cidade, um era rico e o outro era pobre. Este homem rico recebeu um viajante em sua casa. Este homem tinha muitas ovelhas, tinha muito gado. Esse homem era poderoso. O pobre, ele só tinha uma ovelha, e essa ovelha ele cuidava com todo o desvelo e todo o zelo por ela, e ele fazia que ela dormisse em seus ombros. E diz a Bíblia então que o profeta continua a falar a parábola, e ele diz para Davi: este homem rico recebeu este viajante em sua casa, e ele então vai pegar a única ovelha que ele tinha e vai tosquenear para festejar com essa ovelha. A Bíblia vai nos dizer que vai subir um furor no coração de Davi. Davi fica indignado, porque a situação que ele ouve agora nesse momento é uma situação que causa revolta. A Bíblia então nos diz que agora o profeta Natã vai ouvir Davi dizer: este homem é digno de morte. Davi irá dar a sua própria sentença, mas Deus é misericordioso em perdoar. A Bíblia então nos fala que agora Natã diz para Davi: Davi, esse homem és tu. Esse homem que fez isso, essa ovelha é você. Davi, no mesmo instante que entendeu o que Deus estava querendo dizer, Davi então reconhece: eu pequei contra Deus. Davi reconhece que ele havia pecado. Davi reconhece que ele havia errado. E olhando para isso, irmãos, não vamos falar de quem está lá fora, eu vou começar de quem está aqui dentro.
Deus me trouxe aqui para falar, e aquilo que Deus me der eu não vou levar. O que aconteceu com as disciplinas da igreja? Acabou os pecadores. O que aconteceu com a igreja que disciplinava quem estava no erro e corrigia? Acabou o pecador. Qual é o problema? Muitas das vezes a culpa não está na direção. Muitas das vezes a culpa não é quem está dirigindo o trabalho. A culpa às vezes está na falta de quem reconheça que está errado. Hoje é culto de Santa Ceia. Tem gente que está tomando Santa Ceia em fornicação. Tem gente que está tomando Santa Ceia e pegando aquilo que é santo dentro do erro que comete, não reconhece que está errado. Tem muita gente que pega, mas não reconhece que está errado. Davi faz diferente. Davi se humilha. Pequei contra o Senhor. Davi no Salmo 51, até o verso 1, até o verso de número 19, Davi está entoando um cântico ao Senhor, reconhecendo que ele tinha pecado, reconhecendo que ele não era merecedor de estar ali como rei, reconhecendo a sua falha. E para um homem que reconhece quando erra, existem promessas poderosas vindo do trono da glória para essa pessoa. Todo aquele, segundo a Bíblia diz em Lamentações, no capítulo de número 3, no verso de número 23, que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Talvez você adentrou por essa porta e o pecado está te acusando, o erro está apontando, está batendo forte no teu coração aquilo que tu cometeu, mas a misericórdia de Deus, ele cerca esse lugar nessa noite. A graça de Deus, ele cerca esse lugar nessa noite. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha para cá, joga essa bagagem fora, isso não é seu. O acusador, que é o diabo, ele vem para acusar o que tu fez no passado, ele vem acusar o que tu anda fazendo, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ele vem para perdoar, ele vem para remir, ele vem para salvar, e a graça é a causa de nós não sermos consumidos. Sinta o peso da graça nesse ambiente, nessa noite. Escute a voz do Senhor dizendo para você: o homem te acusa, mas eu te perdoo. O homem aponta o teu erro, mas eu apago as tuas transgressões e lanço no mar do esquecimento. O homem aponta a tua história e se define no momento do teu erro, mas como o tema da pregação é o Deus que reescreve a história, ele entra aqui dentro desse cenário para dizer para você: ainda não acabou, ainda não é o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Davi está entoando uma canção ao Senhor. E a canção que Davi entoa ao Senhor, em um verso 10, um dos versos é: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que Davi estava querendo dizer para Deus: Senhor, eu não quero ser mais igual, eu não quero errar mais, Senhor, eu não quero pecar mais, Senhor, eu não quero adulterar mais. Eu adulterei, mas eu não sou adúltero. Eu pequei, mas eu não quero pecar mais. Senhor, cria em mim um coração reto, cria em mim, Senhor, um espírito reto, um coração puro. Purifica-me, Senhor,
está clamando ao Senhor: Senhor, eu errei, mas eu sei que o Senhor tem o poder de me perdoar, eu sei que o Senhor tem o poder de me purificar. Aí eu vou lembrar do profeta Isaías, no capítulo de número 1, no verso de número 18, dizendo: vinde e arque-me, assim diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão para mim brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. É Deus dizendo para alguém aqui: tu pecou, mas eu purifico, tu pecou, mas eu perdoo, tu pecou, mas eu morri para te perdoar. Hoje é culto de Santa Ceia e a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. De todo o pecado. De todo o pecado. Nessa noite Jesus te trouxe aqui para dizer: eu perdoo os teus pecados. Como Jesus disse para a mulher que foi pega em ato de adultério: vai, minha filha, não peques mais. Eu estou reescrevendo a tua história. Eu estou reescrevendo a tua história. Aleluia. Eu termino, irmão, encerrando, dizendo o que o salmista pediu ao Senhor. 2 versos e eu encerro. Um dos pedidos de Davi era: Senhor, torna-me a trazer a alegria da salvação. Só quem vai ter esse sentimento, irmãos, é quem um dia já teve perdido. Só quem já passou por isso sabe a dor que é sentir a ausência do Espírito da salvação. O mundo, ele joga no lixo, mas Deus recicla. Deus não pega vaso quebrado e joga fora. Deus pega vaso quebrado e faz novo. Deus não pega aquele que o mundo desistiu e joga fora, não. Deus pega o vaso quebrado e manda dizer: sou eu o Deus que faço novo. O salmista Davi então termina no verso de número 13, a qual a palavra que eu li, dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Deus está usando a boca do salmista Davi para dizer: então ensinarei os transgressores. Através da queda de Davi, seria exemplo para ele ensinar aqueles que também transgrediram. O meu e o teu Deus não pega um erro que cometemos para nos sentenciar a vida inteira, mas com os nossos erros, Ele faz dele testemunhos para contar e ferramentas para serem usadas por Deus. Davi está dizendo: então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão ao Senhor. Deus está dizendo por intermédio de Davi: um erro não define quem você é, mas se você errou, confessou, a misericórdia vem. Se a misericórdia vem, o erro faz com que se torne em testemunho para você contar. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu termino, encerro dizendo para você que o Deus que reescreve história. Por que reescreve? Porque ele escreveu a história de Davi, mas Davi, ao decorrer da caminhada, tropeça, mas Deus apaga e reescreve de novo. Deus é Deus de oportunidade. Pega a oportunidade que Deus te deu e faça uso dela. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus.